Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional, agora na reta final de preparação para o seu exame, para a primeira etapa do exame da ordem. Vamos lá, que nessa aula de hoje tem bastante coisa para a gente conversar e a ideia é eu dar para vocês algumas dicas, então é um conteúdo mais resumido, mas sobre assuntos que a gente não falou nas nossas aulas ainda, tá? Então nós vamos falar de imunidades diplomáticas, vamos falar um pouquinho sobre tratados internacionais, sobre direito do mar, que são assuntos que nós não falamos nas nossas aulas, tá? Eu vou dar dicas rápidas para vocês do que é essencial sobre esses assuntos para você solucionar as questões que normalmente aparecem na primeira etapa do exame da ordem, tá ok? Vamos lá, então. Primeira matéria que eu separei para nós é privilégios e imunidades. Esses privilégios e imunidades, eles são tanto do Estado quanto dos representantes diplomáticos do Estado. Então, o primeiro conceito que é importante você saber é esse conceito que eu coloquei aqui, ó, o Estado acreditante e o Estado acreditado. O que você precisa entender sobre Estado acreditante e Estado acreditado? O Estado acreditante é aquele Estado que envia um diplomata, que envia um representante. E o Estado acreditado é o Estado que recebe aquele diplomata. Então, na hipótese, por exemplo, de um diplomata enviado dos Estados Unidos para trabalhar aqui no Brasil, o Estado acreditante são os Estados Unidos e o Estado acreditado, o Brasil. Isso é importante que você compreenda, porque muitas vezes na sua prova não vai aparecer o país, vai aparecer essa terminologia, o Estado acreditante, o Estado acreditado, ou vai falar o país e depois vai fazer referência a ele nas opções da questão como Estado acreditante ou Estado acreditado. Então, o Estado acreditante é aquele que envia, Estado acreditado é aquele que recebe. Isso é importante também para você entender a questão da jurisdição. Vamos para frente aqui, então. Todas as questões de privilégios e imunidades, via de regra, estão previstas nessa legislação aqui, ó, que é um tratado internacional, a Convenção de Viena de 1961. O conteúdo dela detalhado, você não precisa se preocupar de dominar, mas é importante que você saiba que esses privilégios e imunidades, via de regra, estão previstos nessa convenção. Porque pode ser que alguma das opções da sua questão traga isso. Os privilégios e imunidades estão previstos na Convenção de Viena de 1961. Ou pode vir escrito assim, privilégios e imunidades que estão em maioria previstos no Estatuto de Roma. Aí você sabe que o Estatuto de Roma é aquele que institui o TPI, o Tribunal Penal Internacional. E os privilégios e imunidades estão na Convenção de Viena de 1961. Então, é importante você ter uma noção dos títulos dos tratados que cuidam de cada matéria. Ao longo do nosso estudo, eu mencionei outros tratados importantes, que é bom que você tenha essa noção do que eles cuidam, tá ok? Outra coisa muito importante, grifa aí para você não esquecer. Os privilégios e imunidades, eles são do diplomata, eles são do representante oficial do Estado, mas eles são extensíveis à família do diplomata. Isso é muito importante, porque cai em prova. Muitas vezes cai assim, Maria das Dores, esposa do diplomata italiano residente no Brasil, cometeu um crime, e aí vai te perguntar lá se ela pode ou não ser processada no Brasil, se ela está ou não sujeita à jurisdição brasileira. E aí você tem que saber que apesar dela não ser diplomata, apesar de ela não ser a representante oficial do Estado aqui, do Estado estrangeiro aqui no Brasil, a ela se aplicam os privilégios e imunidades, porque eles são extensíveis à família do diplomata, ok? A primeira classe de privilégios que você precisa saber que existem são as imunidades de jurisdição penal. O que quer dizer imunidade de jurisdição penal? Quer dizer que na hipótese desse diplomata ou do familiar do diplomata cometer um crime no Estado brasileiro, ele não será processado aqui, porque essa imunidade ela é absoluta, ou seja, em hipótese alguma, no caso de cometimento de um crime, ele será processado aqui no Brasil. Essa é a regra geral. A imunidade de jurisdição penal, ela é absoluta. A segunda categoria de imunidades que é importante, que são relativas também aos diplomatas, aos funcionários oficiais, é a imunidade civil e administrativa. O que você precisa saber que cai na prova? Já falei isso aqui várias vezes, que o que cai na sua prova é a exceção. Então, a imunidade civil e administrativa, ela é relativa. E quando é que ela é relativizada?
quando ele não estiver, ela se aplica somente aos atos, nossa, minha letra, né? Praticados no exercício da função. Você dá um desconto na letra e presta atenção no que eu estou falando. As imunidades civis e administrativas, elas são relativas somente aos atos praticados no exercício da função. Ou seja, se um diplomata vem para o Brasil e comete uma infração civil ou administrativa, mas que não tem nenhuma relação com os seus atos de função, com a sua atividade diplomática, então ele estará sujeito, sim, à jurisdição aqui no Brasil. Um exemplo que a gente costuma dar é a questão de multas de trânsito. Se aquele diplomata estiver dirigindo um carro oficial, estiver dirigindo dentro de uma missão ou com um procedimento ali dentro de uma visita ou para dar uma palestra oficial na condição de diplomata, ele estará, então, abarcado por essa imunidade civil e administrativa. Agora, ele não tem imunidade civil e administrativa, por exemplo, com relação às multas, se ele estiver indo pegar uma praia ali em Copacabana no final de semana e parar num lugar irregular. Então, a ele será possível aplicar uma multa, porque ele não é uma atividade relativa à função de diplomata do cargo que ele ocupa. Então, guarde isso, que existe sim também uma imunidade civil e administrativa, mas diferente da imunidade penal, ela é relativa. Relativa a quê? À função. Se for uma atividade que ele praticou, ou um ato que ele praticou na função de diplomata, então se aplica a imunidade. Se ele não estava no exercício da função de diplomata, não há que se falar na imunidade civil e administrativa, ok? Vamos lá para a terceira hipótese de imunidades, que é a imunidade tributária. Ela também é relativa, mas a regra para a relativização da imunidade tributária é diferente da regra que cuida da imunidade civil e administrativa. Se na civil e administrativa tinha a ver com os atos praticados na função, aqui na imunidade tributária você tem que saber que ele é imune apenas aos tributos diretos. Então, ele paga tributo direto, por exemplo, imposto de renda, mas ele não paga os tributos indiretos. O que é tributo indireto? Tudo aquilo que está embutido já. Um bom exemplo é os tributos que a gente paga com relação ao consumo, né? Você sabe com certeza que uma parte do preço que você paga de um produto, quando você adquire ele, ali, por exemplo, no supermercado, ou adquire ele numa loja virtual, uma parte daquele valor ali é tributo. Tributo que já está embutido. A esses tributos, que são tributos indiretos, o diplomata não tem imunidade. A imunidade dele é relativa exclusivamente aos tributos diretos. Por exemplo, imposto de renda. Tá ok? Então, ficar atento com isso aqui. Vamos para frente. A regra geral, então, para cuidar desses três tipos de imunidade que nós falamos da imunidade penal, nós falamos da imunidade civil e administrativa e nós falamos da imunidade tributária. Nos três casos, a regra geral é o primado do direito local. O que isso quer dizer? O que quer dizer esta regra primado do direito local? Quer dizer que, via de regra, essa pessoa não será processada aqui no Estado brasileiro. Um diplomata estrangeiro que venha para cá, via de regra, não será processado aqui no Estado brasileiro. Ocorre que isso acontece por quê? Porque o Estado acreditante, quem é o acreditante? É aquele que enviou. O Estado acreditante, ele se responsabiliza por punir. Presta atenção nisso aqui, então. Quer dizer que quando o diplomata comete um crime ou uma infração administrativa aqui no Brasil que está relacionada à função dele, ou um crime mesmo, quando a imunidade dele é absoluta, quer dizer que ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção? Não.
A regra geral é o quê? É que ele não será punido aqui no Brasil. Por quê? A regra geral, o entendimento, o pactuado, o costume internacional é o quê? Que vale essa regra aqui pela qual o Estado acreditante, aquele que enviou o diplomata que venha porventura a cometer um crime, ele próprio se responsabilize pela punição desse diplomata, tá ok? Então atenção com isso aqui. Existe essa regra de que ele pode ser punido lá no Estado que acreditou ele, o Estado de origem que ele veio representar aqui no caso de cometimento de crime, tá ok? Vamos para frente então. Será que existe a possibilidade de renúncia? Ou seja, será que existe a possibilidade desse diplomata renunciar a essa imunidade que ele tem, seja ela penal, seja ela civil, administrativa ou tributária, e vir a ser processado e julgado, avaliado a sua conduta aqui pelo Estado brasileiro ou pelo Estado acreditado? Será que existe essa possibilidade? Sim, essa possibilidade existe. Existe a possibilidade de renúncia. Acontece que o que você precisa saber e já caiu no seu exame é o seguinte: a renúncia, ela nunca é feita pela pessoa do diplomata. Ela é feita pelo Estado acreditante. Então, quem tem que renunciar para que ele venha a ser processado é o Estado, nunca a pessoa do diplomata, tá? Então anota aí que nunca é a pessoa do diplomata que vai renunciar à imunidade, é o Estado. Então vamos imaginar aqui, o diplomata comete um crime no Brasil, um diplomata, por exemplo, italiano, comete um crime no Brasil. E aí o Estado brasileiro, vamos supor, deseja processá-lo. Para que o Estado brasileiro possa processá-lo, ainda que esse italiano diga, ok, eu concordo em ser processado no Brasil, eu abro mão da minha imunidade penal, eu prefiro ser processado aqui. A declaração dele não vale, ainda que seja registrada em cartório, ainda que seja feita perante a autoridade oficial, não vale. Só vai poder derrubar a imunidade dele, no caso da imunidade penal, que é absoluta, se o Estado italiano, dentro do meu exemplo aqui, abrir mão da imunidade desse diplomata. Obviamente, por meio de uma manifestação oficial. Aí sim é possível que ele seja processado, tá? Isso já caiu no exame da ordem mais de uma vez, essa possibilidade de renúncia. Então, fique atento com isso aqui, ok? Vamos para frente. Outro tema importante dentro das imunidades é a gente separar o conceito de imunidade de jurisdição do conceito de imunidade de execução. Vamos lá, gente. Imunidade de jurisdição é o quê? Imunidade de jurisdição é a possibilidade dele ser processado no Brasil. Essa imunidade, via de regra, ela é relativa. E nós vamos explicar ali por que ela é relativa. Mas você tem que guardar que a imunidade de jurisdição é a imunidade que tem a ver com a possibilidade dele ser processado no Brasil. Enquanto a imunidade de execução, ela tem a ver com a possibilidade da embaixada, por exemplo, ou do próprio diplomata sofrer uma execução. Que espécie de execução? Bloqueio de bens, penhora, né? Aqueles procedimentos que a gente estuda lá no processo civil, no processo, às vezes, do trabalho, né? Que são os procedimentos relativos à obtenção, ao cumprimento da execução de uma sentença. Como é que isso funciona? Isso é disciplinado dentro da matéria das imunidades de execução. Então, vamos detalhar isso aqui. Imunidade de jurisdição, então. Via de regra, ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque toda a imunidade de jurisdição, toda a lógica da imunidade de jurisdição se relaciona com o conceito de soberania daqueles estados. Quando é que esse conceito de soberania é relativizado? Nos atos de gestão. Então, vamos lá. Existem dois tipos de atos que um Estado pode, via de regra, pela doutrina, praticar. Então, existem os atos chamados de império e os atos de gestão. O que são atos de gestão? São aqueles atos que se relacionam com o gerenciamento, com a administração, né, das embaixadas ou da manutenção dos embaixadores aqui. Então, muitas vezes são contratos, né, são relações do âmbito do direito civil ali, ou do âmbito administrativo,
né, que são celebradas. Para esses atos de gestão, a regra geral é que não existe imunidade. Existe imunidade apenas, então, para os atos de império, que são aqueles atos que têm relação mais direta com a vontade do Estado, com a soberania do Estado. Quais são exemplos, então, de atos de gestão que podem vir a excepcionar a regra da imunidade de jurisdição? Responsabilidades civis, causas trabalhistas. Cuidado, gente, com as causas trabalhistas. Isso cai muito no exame da ordem. Se no caso, por exemplo, de um contrato de trabalho celebrado no Brasil, é possível que a embaixada seja processada no Brasil, que o Estado estrangeiro seja processado no Brasil? Sim. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar aqui. Vou voltar lá no meu embaixador italiano. Tudo vai acontecer hoje com esse embaixador italiano. O embaixador italiano veio para o Brasil e instalou sua embaixada. Tá? A embaixada, para operacionalizar o funcionamento ali e criar um ambiente de trabalho para esse embaixador italiano, ela contrata funcionários brasileiros para fazerem a limpeza da embaixada, serviço de copa, atendimento, secretaria. Ela contrata funcionários brasileiros. Quando chega no final do ano, a embaixada italiana decide que não vai pagar 13º, porque ela entende que lá na Itália, vamos supor, o 13º não é devido. E aí, como é que fica? Esses funcionários brasileiros que foram contratados pela embaixada não têm direito de receber? Eles querendo questionar isso, eles podem questionar perante a justiça brasileira? A resposta é sim, eles podem questionar perante a justiça brasileira. Então é possível que funcionários brasileiros, por exemplo, que trabalhem em embaixadas de estados estrangeiros, processem esses estados estrangeiros perante a justiça trabalhista brasileira. Isso cai muito no seu exame, então ficar atento com isso, ok? Com relação à imunidade de execução, a regra geral é que ela é absoluta. Ela é absoluta. Então, via de regra, não será possível a execução de bens de países estrangeiros. Via de regra, vão ser bens que estão na embaixada, bens de propriedade daquele país, no Estado brasileiro. Ou seja, via de regra, é possível que o país seja processado no âmbito da jurisdição brasileira, por exemplo, em causas trabalhistas, e sofra, sim, uma condenação que precisará ser executada. Ocorre que, se essa execução não acontecer de forma espontânea, vamos supor, esse pagamento do 13º, no meu exemplo, não acontecer de forma espontânea, via de regra, não seria possível executar os bens do Estado estrangeiro. Mas cuidado, como quase tudo na nossa matéria de direito internacional, existe uma exceção. Qual é essa exceção? É a exceção justamente para as causas trabalhistas. Vamos lá, que isso caiu no último exame. É provável que não se repita tão logo, mas a gente nunca sabe. Se a banca já cobrou, a banca pode cobrar de novo. Tá? Pode revisar isso aí e cobrar de novo. Então vamos lá. Via de regra, não é possível executar bens do Estado estrangeiro no Brasil, salvo em caso de condenações trabalhistas, e aí é possível executar os bens que não estejam ligados diretamente à missão diplomática. Então vamos anotar isso aqui para você saber. Quando é possível? Se for condenação trabalhista e se o bem que vai ser executado não tiver relação com a missão diplomática. Então, se chegar lá, por exemplo, na embaixada e encontrar um bem que não está diretamente vinculado ao cumprimento da missão diplomática, né? Algum mobiliário ou algum eletrônico, alguma coisa assim, será possível, né, a penhora, por exemplo, desse bem, desde que a condenação seja uma condenação de cunho trabalhista. Cuidado com isso aqui, é exceção. A sua banca gosta de exceção. Vamos então resolver uma questão que é justamente uma questão relativa a essa matéria. Um agente diplomático comete um crime de homicídio. Vamos lá. Se é crime de homicídio, nós estamos falando de matéria penal. Se nós estamos falando de matéria penal, nós sabemos que, via de regra, a imunidade é absoluta. Então, ele comete um crime de homicídio no estado acreditado. O estado acreditado é aquele que recebe o diplomata. A respeito desse caso, assinale a afirmativa correta. Ele será julgado no estado acreditado
pois deve cumprir as leis desse Estado. Atenção, ele deve sim cumprir as leis desse Estado. Essa é a regra geral que eu falei com vocês lá do primado do direito local. A regra do primado do direito local quer dizer exatamente que sim, ele deve cumprir as regras desse Estado. Quando ele descumpre as regras desse Estado, ele só, via de regra, não será processado no Estado acreditado, porque o Estado acreditante assume a responsabilidade de processá-lo lá, né? Mas ele tem sim a obrigação. Agora, nesse caso aqui, ele não será julgado no Estado acreditado, por quê? Porque ele tem uma imunidade, que é uma imunidade penal absoluta. Então, ele não será julgado aqui, porque existe uma exceção a essa regra, que é a exceção relativa à jurisdição. Opção B. Então, essa A é falsa. Opção B. Poderá ser julgado pelo Estado acreditado desde que o agente renuncie à imunidade de jurisdição. O agente não pode renunciar à sua imunidade. É possível a renúncia, mas essa renúncia tem que ser feita pelo próprio Estado. Então, a B também é falsa. Vamos para o C. Em nenhuma circunstância pode ser julgado pelo Estado acreditado. Falsa também, porque ele pode ser julgado pelo Estado acreditado desde que o Estado acreditante renuncie. Vamos ver a D. Poderá ser julgado pelo Estado acreditante desde que o Estado, pelo Estado acreditado, desde que o Estado acreditante renuncie expressamente à imunidade de jurisdição. Perfeita. Ficamos com a C, com a D como sendo a nossa resposta correta, ok? Então, fechando então essa parte agora das imunidades diplomáticas, das imunidades dos Estados, vamos passar para frente para um próximo conteúdo que é muito importante para nós, que é o conteúdo do direito do mar. Vamos lá. Deixa eu fazer algumas considerações antes da gente entrar nos detalhes aqui, pessoal. Direito do mar é uma matéria que caiu pouco, historicamente, no exame da OAB, desde que ele foi unificado. Caiu pouco, mas é uma matéria muito importante. Direito do mar, de modo geral, é uma matéria muito ampla, muito aprofundada. Tem pessoas que dedicam seus mestrados, seus doutorados ao aprofundamento do direito do mar. Então, é uma matéria complexa, é uma matéria cheia de detalhes. Para fins do seu exame, tem um assunto, que é justamente as faixas de mar, que caiu bastante historicamente no exame. Recentemente tem caído pouco. Mas eu sempre acho que matéria que caiu pouco nos últimos exames tem chance de aparecer nos próximos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o asilo. Vinha não caindo há vários exames e aí apareceu no último. Então, a gente não pode negligenciar essas matérias que têm aparecido pouco, porque pode ser que elas voltem, principalmente essa matéria aqui de direito do mar, que é uma matéria importante, tá? Então, vamos passar por isso aqui para você não se esquecer. Primeira coisa, o direito do mar está previsto quase todo no âmbito internacional, na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa convenção, às vezes, aparece nomeada como Convenção de Montego Bay, porque ela foi assinada lá na Baía da Jamaica, a Baía de Montego, em inglês, Baía de Montego Bay. Né, Montego Bay, e essa convenção foi assinada em 1982. É mais um daqueles tratados que você não precisa saber detalhes, mas que é bom que você saiba um nome para, se ele aparecer na sua prova, você não ficar perdido. Você saber que a Convenção de Montego Bay ou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é que disciplina essa matéria. Tá ok? Então vamos lá. O que é essencial dessa matéria de Direito do Mar? Você saber as faixas de mar. Então vamos lá. Daqui, ó, vamos imaginar que essa linha vermelha que eu tracei aqui é a costa, tá? A parte de terra mesmo. A partir do momento que você põe ali o pé na água, entrou na faixa litorânea, tem início o mar territorial. Eu marquei aqui para vocês esse primeiro bloco. O mar territorial tem 12 milhas de extensão. 12 milhas corresponde mais ou menos a 22 quilômetros, só para você saber, tá? Esse mar territorial de 12 milhas, ele é uma área de soberania absoluta do Estado. Por que que isso é importante você saber que essa soberania é absoluta na faixa de mar territorial? Porque se alguém nascer aqui no mar territorial, numa embarcação, nasceu num barquinho de pesca, nasceu num cruzeiro que estava aqui nessa faixa de mar territorial, essa pessoa nasceu em território brasileiro, indubitavelmente em território brasileiro. Então, quem nasce nessa faixa é brasileiro nato, pelo critério lá do ius solis. Nasceu no Brasil, salvo as exceções que nós já comentamos na aula sobre nacionalidade, tá ok?
um crime que é cometido nessa faixa aqui de mar territorial, um homicídio, por exemplo, que aconteça dentro das 12 milhas ali do mar territorial, ele é de competência absoluta do Estado brasileiro para julgar, porque é território brasileiro essas primeiras 12 milhas. Encerradas essas 12 milhas, já entra direto, isso aqui é contínuo, ó. Já começa a área de zona contígua. A zona contígua, ela tem também 12 milhas de extensão e ela é uma área de soberania relativizada. Por que essa soberania ela é relativa aqui? Porque apesar de, por exemplo, uma pessoa que nascer aqui não ser necessariamente brasileira, a jurisdição para processar não é sempre do Brasil, o Estado continua tendo responsabilidades aqui. Responsabilidades relativas, por exemplo, a um dever de cuidado. O Estado, por exemplo, aqui tem responsabilidade de fiscalizar se está acontecendo algum crime, se está acontecendo alguma coisa que prejudique o meio ambiente. Tudo isso entra nessa parte aqui da zona contígua como responsabilidade do Estado brasileiro, tá? E depois tem também a zona econômica exclusiva. É aqui que as pessoas costumam errar, tá? A zona econômica exclusiva, ela é uma área de 200 milhas, mas 200 milhas contado da onde? Da minha faixa vermelha aqui, que é a costa, tá? Então, 200 milhas a partir da costa. Se você for contar, como diz lá no Tratado de Montego Bay, a partir do mar territorial, aí vão ser 188 milhas. É aqui que as pessoas normalmente erram. A zona econômica exclusiva, ela não é soberania absoluta. Não é soberania absoluta. Mas ela é economia absoluta. Isso quer dizer que tudo aquilo que puder ser explorado economicamente, que estiver na zona econômica exclusiva, pode ser explorado exclusivamente pelo Estado brasileiro. Um exemplo disso aqui, professora? Petróleo. As plataformas, por exemplo, de pré-sal, elas têm que estar para serem de exploração exclusiva do Brasil na zona econômica exclusiva, 200 milhas. Tá ok? Vamos resolver, então, uma questão sobre esse assunto para você ver como é que isso costuma cair. Após assaltar uma embarcação turística a 5 milhas náuticas da costa do Maranhão, um bando de piratas consegue fugir com joias e dinheiro em 2 embarcações leves motorizadas. Comunicadas rapidamente do ocorrido, 2 lanchas da Marinha que patrulhavam a área perseguiram e alcançaram uma das embarcações a 10 milhas náuticas da linha de base. A linha de base é a costa. Então, aqui ele estava aonde? Estava em mar territorial. A partir das quais se mede o mar territorial. A segunda embarcação, no entanto, foi alcançada a 14 milhas náuticas da linha de base. Então, ele estourou as 12 do mar territorial e entrou na zona contígua. Ao final, todos os assaltantes foram presos e já em terra entregues à Polícia Federal. Com base no caso hipotético acima, é correto afirmar que, letra A prisão da primeira embarcação é legal, mas não a da segunda, pois a jurisdição brasileira se esgota nos limites do seu mar territorial, que é de 12 milhas náuticas contadas da linha de base. Não, ela não se esgota. Esgota-se a jurisdição absoluta, mas não a relativa. Opção B. As 2 prisões são legais, pois a competência para reprimir crimes em águas jurisdicionais brasileiras pertence exclusivamente à Divisão de Polícia Aérea Marítima e de Fronteira do Departamento de Polícia. Falso. Não tem nenhuma condição das 2 prisões serem ilegais. C. As 2 prisões são legais, pois a primeira embarcação foi interceptada dentro dos limites do mar territorial e a segunda dentro dos limites da zona contígua, onde os estados podem tomar medidas para reprimir as infrações às leis do seu território. Perfeita! Letra C, então, ficou sendo a nossa resposta. Então, gente, vamos para frente. Fechamos a matéria aqui, então, de Direito do Mar, essa revisão rápida, e eu quero falar com vocês ainda sobre hierarquia dos tratados internacionais. Isso aqui também é uma matéria muito importante que já caiu no seu exame e te ajuda não só na matéria do direito internacional, mas ela encosta lá um pouquinho no direito constitucional. Primeira coisa que você precisa saber é que existem basicamente 2 tipos de tratados, 2 categorias de tratados. Os tratados chamados comuns, que tratam de uma variedade de matérias, e os tratados que cuidam da disciplina dos direitos humanos. E aí, a classificação deles, para equiparação no âmbito interno à legislação, ela é diferente. Para os tratados comuns, via de regra, eles são equiparados à lei ordinária.
Se eles são equiparados à lei ordinária, em caso de conflito entre o conteúdo de um tratado internacional e uma norma de direito interno, vai ser aplicado aquele critério de especialidade e o critério cronológico, ou seja, a lei posterior revoga a lei anterior e a lei especial revoga a lei geral, né? Então, quando você estiver tratando de um assunto que está previsto em um tratado internacional, que não é de matéria de direitos humanos, então pode ser um tratado sobre tributos, pode ser um tratado sobre comércio, aí você vai analisar ele como se ele fosse uma lei ordinária. E aí você vai jogar lá naquela regra geral que você faz para analisar conflito de normas. Regra cronológica e regra de especialidade, tá? Isso se for um tratado de direito comum, que cuide de outras matérias. Então, critério cronológico e critério de especialidade para definir conflito entre normas. Agora, se você estiver tratando de um assunto de direitos humanos, aí você tem que tomar cuidado. Uma coisa importante, a legislação essencial para essa matéria é a Emenda Constitucional 45 de 2004, que você precisa saber que entrou em vigor só em 2007, tá? Por causa do vacatio legis dela, porque ela fez uma mudança muito grande no âmbito judicial. Então, o que é que você precisa se lembrar disso aqui? Os tratados internacionais que são aprovados pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º, que foi inserido no artigo 5º justamente pela Emenda Constitucional 45, então os tratados que são aprovados nesse rito, que rito é esse? É justamente o rito da Emenda Constitucional, né? Aprovação em duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos. Se o Tratado Internacional de Direitos Humanos for aprovado com este quórum, que é o quórum da Emenda Constitucional, então ele terá valor de emenda constitucional, né? Valor de texto constitucional no âmbito brasileiro para se avaliar, por exemplo, conflito de normas, tá ok? Agora, e se ele não for aprovado nesse quórum? E isso pode acontecer em 2 hipóteses. Pode acontecer na hipótese de um tratado novo que passe por aprovação no âmbito do Congresso Nacional, mas não obtenha os 3/5 dos votos, ou não seja votado com essas 2 sessões, 2 turnos nas 2 casas. E aí vai ser um tratado de direitos humanos, mas é um tratado que não foi aprovado com quórum especial. E também pode acontecer isso quando a gente está avaliando um tratado que foi aprovado antes da Emenda Constitucional 45 de 2004. Que em 2004 o Brasil já tinha uma série de tratados de direitos humanos do qual ele fazia parte. Qual é o status desses tratados que entraram no nosso ordenamento antes de 2004 ou desses tratados que são aprovados depois da Emenda Constitucional 45, mas sem esse quórum, né, do parágrafo 3º do artigo 5º? Nos termos do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento é do STF. Cuidado, ele não está previsto em nenhum tratado, em nenhuma lei. Ele é um entendimento do STF, é que esses tratados de direitos humanos, então, quando não forem aprovados no quórum da emenda 45, que é o quórum do parágrafo 3º do artigo 5º, ou quando forem aprovados antes da Emenda Constitucional 45, eles têm status supralegal. O que quer dizer ser supralegal? Quer dizer que está abaixo da Constituição, mas acima de todo o ordenamento. Lembra daquela pirâmide que a gente estuda lá no início do curso, aquela pirâmide do Kelsen, que todos os professores gostam de falar? Que aqui no topo está a Constituição Federal e aqui embaixo vem todo o resto do ordenamento. A supralegalidade, ela entraria aqui, ó. Ela é uma inserção nesse ponto aqui da pirâmide. É como se criasse um degrau aqui, que é o degrau onde vão estar os tratados de direitos humanos não aprovados pelo quórum do parágrafo 3º do artigo 5º. Para você entender como isso cai na sua prova, em 2010 o Congresso Nacional aprovou por decreto legislativo a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, se foi em 2010, foi depois da Emenda Constitucional 45, depois do parágrafo 3º já ter sido inserido. Essa convenção já foi aprovada na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, 2 turnos nas 2 casas por 3/5 dos votos. Sendo sua hierarquia normativa nesse caso, ela tem status de emenda constitucional, porque foi aprovada nesse quórum qualificado. Se não tivesse sido aprovada no quórum qualificado, aí sim eu poderia falar em supralegalidade. Tá ok, pessoal? Então eu encerro com vocês aqui essas dicas rápidas sobre as matérias que a gente não tinha conseguido abordar, né, nas nossas aulas. Desejo para vocês uma boa prova, muito sucesso. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, ou lá no Instagram, ou por e-mail, enfim.
podem me procurar que a gente troca uma ideia, tá bom? Boa sorte para vocês, boa prova, pessoal!